Eu quero que vocês abram a sua Bíblia em João 21. É um dos textos que eu mais amo na Bíblia, que mais me trouxe cura, que mais me trouxe revelação de quem é Deus para mim, de quem é Jesus para mim. Esse texto é maravilhoso. Pedro 21, do 1 ao 19. Amém? Diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos à margem do mar Tiberíades. Foi assim: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois estava tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia de 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venha comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois de que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, realmente me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, entenderá as mãos que as pessoas o vestirá e levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então disse: siga-me. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Pai, obrigado por esta palavra, obrigado pela Bíblia, obrigado pela a vida que o Senhor nos permite viver, observando ela. Obrigado pela nossa cura na alma, obrigado pela nossa cura em nossas vidas, porque o Senhor é bom, porque a entrega de Jesus na cruz foi para isso, Pai, para nós vivermos integralmente uma vida plena em o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós te amamos e nós queremos dizer que o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai. Obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, queridos?
Pedro, nós conhecemos muito a história de Pedro, talvez você ouviu muitas das vezes esse texto, e é um texto que de verdade ele me trouxe cura muitas vezes, me trouxe uma revelação do perdão de Deus, do amor de Jesus para nossas vidas. E aqui nós conseguimos enxergar quem foi Pedro. Nós vamos falar muitas coisas que aconteceu com Pedro, desde o primeiro encontro com Jesus, mas a gente percebe que Pedro, ele era uma pessoa bem constante, por função do seu temperamento, por função daquilo que ele era como ser humano. E sabe o tema dessa mensagem que eu decidi colocar? Que nós somos todos Pedros. Fala para o seu irmão, você é um Pedro. Então, Pedro, nós acabamos de apresentar o Pedro aqui, ó, também tem outro Pedro ali. Mas nós somos Pedros, porque já percebeu como muitas das vezes nós somos inconstantes? Talvez em alguma área você não é inconstante, mas em outra sim. Talvez você consegue ser constante ao vir na igreja, mas não consegue ser constante na leitura da palavra, na oração. Talvez você consiga ser constante em um determinado pecado, mas em outro você cai tanto, você fala: meu Deus, eu não mereço nem ser crente, eu não mereço nem ser chamado de cristão, porque eu não consigo vencer pequenas coisas na minha vida. E Pedro era como nós, e nós somos como ele, muitas das vezes inconstante. E você percebeu que o tanto de coisa que Pedro viveu na sua trajetória do lado do mestre? Nós falamos aqui, o Paulo falou de relacionamento com o Pai, e realmente relacionamento sim é a chave de muitas coisas da nossa vida. Agora Pedro, ele pôde andar com os mestres pelos 3 anos no ministério de Jesus. Os primeiros discípulos, a qual Jesus chamou para andar com ele, Pedro estava no meio. Pedro foi um dos primeiros. Em Lucas 5:1 diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixado ali pelos pescadores, que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. E então fizeram sinais aos teus companheiros do outro barco, para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começaram a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então
Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha só, olha que história maluca. O primeiro encontro com Pedro com Jesus, ele vê um milagre. Não, e não é que é milagre não, querido, é o milagre. Não era só uma pesca grande e maravilhosa, que as pessoas costumam intitular ela como uma pesca maravilhosa, mas era a pesca milagrosa. Você imagina você tentar fazer algo uma noite inteira com um profissional, que é, eu não sei a sua profissão, querido, tem várias profissões diferentes, mas você fica ali a noite inteira tentando executar um bom trabalho e você não consegue. Aí chega um leigo daquilo que você faz, já de manhã, já tinha limpado as redes, já tinha tirado o barco do mar. Ele fala: olha aí, volta para o mar, volta para o mar e joga a rede de novo. E ele falou assim: meu Deus, Pedro falou, não é possível, nós ficamos a noite inteira, mestre, mas só porque você falou, eu vou fazer isso. E ele fez, e não deu outra. Pegou muitos peixes, foi milagroso o que aconteceu. Só que o que mais me chama a atenção aqui, não foi nem ver isso, foi Pedro tendo uma atitude de adoração aos pés de Jesus. Ele corre aos pés de Jesus, ele se ajoelha e diz: afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador, eu não mereço estar perto de você. Você se sentiu assim, irmão? Já se sentiu indigno por estar no culto? Quando o irmão fala assim: levanta as suas mãos na adoração, você fala: essas mãos estão cheias de pecado. Se você se sentiu assim, parabéns, você se sentiu aquilo que você é mesmo, uma pessoa indigna, assim como Pedro se sentiu. Se você se sentiu assim, parabéns, porque realmente essa daí é a nossa natureza como pecador, como homens, como que veio de Adão, a herança que Adão deixou para nós. E Pedro, diante dele, ele não se enxerga e fala: não, Senhor, se afasta de mim. E com base nisso, com base nessa adoração, com base nessa confissão de Pedro, Jesus olha para ele e fala: aqui, olha aqui, é por isso mesmo, é porque você viu que você não é digno. Vem aqui, eu vou te transformar em pescador de homens. Você não vai mais pescar peixe não. Está disposto a largar tudo? Está disposto a viver exclusivamente por mim, ser discipulado, ser transformado de pouquinho em pouquinho? Você está disposto? Ou o pecado é mais forte do que o seu amor por mim, do que o seu amor por Deus? Ou o pecado, ele te venceu e você se entregou para ele? Porque assim, nós somos pecadores, mas o pecado não tem mais vigor em nossas vidas. O pecado não tem mais força em nossas vidas. Olha que maravilhoso. Nós podemos viver uma vida plena com Deus. E Pedro, sabe o que ele faz? Ele toma uma atitude radical. Empresário. Cara, e a gente pensa assim, de uma forma simplista, quando a gente pensa em pescadores. Mas cara, ele era um pescador, ele tinha sócios, ali está falando. Ele largou tudo e foi seguir Jesus, foi ser pescador de homem. E para nós hoje, quando a gente ouve assim: olha aqui, vamos pescar homens, parece ser uma coisa, a gente entende isso, nós entendemos isso normalmente. Mas você imagine você falar para uma pessoa, há mais de 2000 anos atrás: vamos pescar homem. O cara for meio macho, ele vai falar assim: tá amarrado, irmão, que pescar homem o quê? Se for um carnão, então ele fala assim: eu vou pescar mulher. Se for um cara ainda que já está no pecadão, afundadão mesmo, eu pescar homem, tá mal. Mas não, ele tem talvez a revelação de Deus,
E ele, sabendo quem era Jesus, ele falou assim: eu não entendi nada com que é esse negócio de pescar homem, mas eu vou. Eu vou porque é o mestre. Ele falou para eu jogar a rede para o outro lado, eu não entendi nada também, e veio o peixe. O que é pescar homem? Eu vou caminhar com esse cara aí. Eu vou caminhar com esse mestre, com esse Senhor. Eu vou tentar mudar o meu estilo de vida. Eu vou caminhar com Ele, porque eu quero ser discipulado por Ele. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. E mais na frente, Pedro está com Jesus, e chega a notícia que a sogra dele está doente. A sogra de Pedro está doente. E Jesus vai até lá. Em Lucas 4:38 diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto a ela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. E ela se levantou mediante e passou a servi-lo. Olha aqui, outro milagre. Milagres próximos daí. Pedro viveu um milagre dos peixes, agora viveu um milagre da cura da sogra dele. A febre naquele tempo não é como hoje, gente, é algo perigoso. Naquele tempo, hoje em dia, dá um dipirona, naquele tempo não, naquele tempo matava. E ela estava com uma febre alta, eles não tinham medicina para saber o porquê da febre. Hoje é mais fácil, ela podia morrer. E Jesus foi e curou ela. Dizem que até por isso que ele negou Jesus, né? Dizem que foi por isso que ele negou Jesus depois. Curou a sogra, falou: Senhor, não era para curar ela, pô. Brincadeiras, tá, gente? As sogras são bênçãos. Tem muita gente que fala isso, mas eu não acredito nisso não. Eu acho que a pessoa que falou isso está errada. Mas você imagina, querido, você viver isso, esses milagres, enxergar. Você fala: meu, esse cara tem um poder de Deus mesmo. Não é qualquer um. Ele não é qualquer um. Não é qualquer um. Ele tem o poder de Deus. Ele carrega o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que estava sobre Elias, sobre os profetas, que fazia pessoas ressuscitarem. É isso. Eu quero caminhar com esse cara. E às vezes parece que caminhar com Jesus é fácil, porque aqui nós estamos lendo na Bíblia, e nós falamos: pô, Jesus fez tudo isso aqui, é tão fácil andar com Jesus. Não é fácil, a gente sabe que não é. Não é fácil. E Pedro, que estava enxergando, ele foi testemunho ocular das maravilhas de Jesus. Aí um dia, Jesus chega com Pedro e os discípulos. Em Mateus 16:13-17 diz assim: chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos 12 discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus, ele vai perguntar para aqueles homens ali, os discípulos dele que estavam caminhando até ali. Ele já estava com os 12 discípulos, e ele pergunta: o que vocês estão ouvindo de mim aí? Quem eu sou? E os homens estavam pensando a mesma coisa que eu comentei. Pelos poderes, pelos milagres que esse homem estava executando através de suas mãos, ele parece com Elias. Então pode ser que ele seja Elias, pode ser que ele seja Jeremias, pode ser que ele seja alguns profetas.
que veio à terra novamente. E é isso que as pessoas estão dizendo, Jesus. Só que Pedro ele tinha, tá vendo como Pedro, ele era inconstante? Em um momento ele disse: Senhor, eu não quero te seguir, porque eu sou pecador. Mas em outro momento, ele se levanta no meio dos 12 e fala: eu sei quem o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali Jesus olha para ele e fala: olha aqui, talvez Pedro era um pouco orgulhosão, sabe? Pedro se achava um pouco. Você vai ver a caminhada dele é uma loucura. E naquele momento talvez ele falou assim: olha, agora eu vou receber um elogio. Agora eu vou receber o elogio de Jesus, porque eu acertei na mosca. Aí Jesus fala: isso aí, Pedro, parabéns. Mas deixa eu falar uma coisa para você, rapaz. Não é mérito seu isso aí, não. Quem te revelou isso foi o meu Pai. Não foi carne, não foi nada. Foi o meu Pai que te revelou isso. Sabe o que é isso, Gui? Eu costumo até dizer muito. Às vezes a gente faz um trabalho legal na igreja e repercute porque a gente está disposto. É só por isso. Sabe, a gente se dispõe a fazer e o trabalho, Deus faz o resto. É isso. Quando a gente se coloca para ser usado por Deus, Deus que faz. Porque quando a gente achar que somos nós somos a pessoa mais fracassada que existe. Sabe, é só isso que a gente faz. Às vezes a pessoa vem: parabéns, pastor, que lindo esse trabalho. Eu agradeço, obrigado, querido. Mas eu sei muito bem que eu não tinha condição nenhuma de fazer nada daquilo. Eu sei muito bem que eu não tinha condição nenhuma. Eu não tinha intelecto, eu não tinha nada. Porque Deus é Ele que opera através da minha vida e através da sua também. E às vezes nós somos igual Pedro, nós queremos se achar. Porque eu sou mais crente que os outros. Porque eu oro mais. Porque eu prego melhor. Porque eu conheço mais a Bíblia. Deixa eu dizer para você, querido, a palavra de Deus diz que Deus, Ele opera o querer e o efetuar. Se você tem vontade de orar, pode ser que você teve que ter uma disciplina para isso, mas para ter essa disciplina, você pode ter certeza que foi Deus que operou o querer para você efetuar. Se você consegue amar a sua esposa, sabe, com amor ágape de Deus, você pode ter certeza que Deus operou em você o querer para você efetuar isso. Se você consegue, sabe, se livrar dos pecados que te atormentam, foi Deus que colocou em você o querer para você efetuar isso. A gente tem que se saciar de tudo que nós somos. E Pedro ali tomou um tapa na cara de Jesus. Falou: olha aqui, Simão. Parabéns. Ele fala assim ainda: feliz é você, Simão. Bem-aventurado é você, filho de Jonas. Isto não lhe foi revelado por carne nem por sangue. E continuando essa história aqui, ele vai falar sobre, aqui no 17, ele fala assim, desculpa, mãe, Mateus 16, ele diz assim, eu lhe digo a você que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e que você ligar na terra estará ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contasse a ninguém o que ele era o Cristo. Então, continuando, ele fala: Pedro, você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Alguns estudiosos dizem que Pedro é a pedra a qual Jesus edificou a igreja, a qual Deus edificou a igreja. Outros, que eu concordo com esses outros, que fala que não, Pedro, ele fala: Pedro, você é a pedra. A pedra de Pedro está no original como Petros, e a pedra
A pedra, e não é uma pedra maciça, como a pedra que Jesus é, a pedra angular, a pedra que ele fala após. E sobre esta pedra, sobre esta rocha, que é Petra, que significa uma pedra maciça. E Petros, ele significa uma fagulha de pedra, uma parte de uma pedra, não uma pedra inteira. Então, Petros, realmente, Pedro, ele foi depois, ele iniciou a igreja através dele, ele liderou os discípulos, mas a igreja não estava sobre ele, a igreja estava liderada por ele, mas sobre Jesus, que é a pedra angular, a pedra principal da igreja. E Pedro, ele é uma fagulha de pedra, assim como eu, assim como você. Nós somos fagulhas de pedra sobre a rocha, com o alicerce fundamentado na rocha, assim como nós falamos na palavra na semana passada. Nossa casa, ela não está na areia, nossa casa deve estar na rocha, e essa rocha, ela é Petra, ela é pedra rochosa, ela é uma pedra maciça, uma pedra firme, a qual a igreja não se abala, a qual a igreja não é derrubada, a qual nós temos alicerces fixos nessa pedra, que é Jesus, a pedra principal. Nós somos apenas fragmentos do que Jesus é. É por isso que nós falamos de se parecer com Ele. É por isso que nós falamos de nos parecer com o Senhor. É por isso que nós temos que nos parecer com Ele, porque nós somos fragmentos do Senhor. Não é maravilhoso isso, gente? Nós somos apenas fragmentos do Senhor, para fazer a obra e para viver a igreja que Ele é, que Ele construiu em cima dEle, com o sangue dEle, com o corpo dEle. Foi isso que Ele fez. Ele entregou a sua vida por mim e por você, para nós sermos fragmentos salvos do seu sofrimento, e se parecer com Ele até a eternidade. Amém, queridos? Pedro, continuando, Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos o que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos de líderes religiosos, dos chefes e dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Mais uma vez Pedro tomou na cara, porque Pedro era isso, Pedro era doido. Ele queria, chegou um momento que ele queria ser o defensor de Jesus. E às vezes nós queremos ser assim também, brigar com os outros por causa de Jesus. Vamos dizer que Jesus é um leão, ele aí já se entregou como cordeiro, hoje ele é um leão. Quem precisa definir um leão? Ele é o rei da selva. E sabe, e que Pedro aqui, Jesus, quando ele fala assim: aparte de mim, Satanás, ele não está chamando Pedro de Satanás. Ele se remeteu lá no deserto, quando Satanás fala a mesma coisa para ele: olha aqui, ó, se priva desse sofrimento aqui, me siga, você vai ser o rei de tudo isso daqui, me adore. E ele falou: não, eu vou vir para fazer a vontade do meu Pai. E ele não está falando: Pedro, você está endemoniado, não. Ele entendeu que que aquela conversa estava sendo sim manipulada por Satanás. Aquela conversa, aquele diálogo que Pedro chegou nele, para que ele não fizesse: Jesus, isso não acontecerá com você, não, isso tem que acontecer, a vontade do meu Pai. Você não entendeu? Você não entendeu? Você, Pedro, você não entendeu? Sai daqui, vai. É a vontade do meu Pai. Você só está pensando só nas coisas dos homens aqui da terra. E às vezes é assim que nós somos. Nós não pensamos em fazer a vontade do Pai,
em viver a vontade do Pai, pensamos só na nossa vontade, só naquilo que é agradável para nós, só naquilo que é favorável para nós, só naquilo que é cômodo para nós. E nós entendemos tudo errado às vezes. Achamos, porque querido, de verdade, eu não me canso de falar disso. Seguir a Jesus é perca. Servir a Jesus é carregar a cruz. Seguir a Jesus é fazer parte de um sofrimento. Não é só isso, lógico que não. Nós somos uma igreja triunfante também. Nós triunfamos na cruz, e junto com ela vem muitas coisas boas. Mas muitas das vezes o triunfo não vem, e muitas das vezes nós temos que abrir mão do triunfo para viver o sofrimento da cruz, a renúncia, o não. Entender que, está sendo difícil agora, mas é a vontade de Deus. Não está fácil aguentar isso, mas calma aí, é a vontade de Deus, não é a minha vontade. Jesus diz que quem não tiver disposição de deixar mãe, filho, esposa, quem não tiver disposição de deixar eles incomodados, irmãos, irmãs, não é digno de andar com Ele, não é digno de caminhar com Ele. Olha o que Ele fala. A palavra de Deus diz isso. Não é digno. E sabe o que é isso? É triste muitas das vezes. Para os homens, muitas das vezes, você tem uma família, querido, olha bem. Para você ter uma família de acordo com a vontade de Deus, é necessário, olha aqui que eu vou falar, é necessário você chegar na sua esposa e falar: olha aqui, a partir de hoje vai ser assim. Ah, mas ela está brava. Deixa ela brava, daqui a pouco passa, irmão. Seja homem. Chegar nos seus filhos e falar assim: olha aqui, vai ser assim. A palavra de Deus diz isso, nós vamos seguir a palavra. Ah, mas o filho ficou emburrado, não quer mais ir para a igreja. É assim. Ah, vai dar problema. Daqui a pouco passa, irmão. E a esposa é a mesma coisa. Se o marido está saindo do caminho do Senhor, seja mulher sábia. Ah, mas dizem que a família tem que estar feliz. Tem que estar feliz sim, mas tem que estar feliz de acordo com a vontade de Deus. Eu ouvi uma história esses dias aí de uma menina que inclusive está até internada, irmão. Ela não tem nada a ver com o porquê, tá? Mas está internada em estado grave. Mas eu lembro dela indo para a igreja há muitos anos. E uma pessoa falou que ela deixou de ir porque ela não conseguiu que o marido fosse. Então sabe o que ela fez? Ela falou assim: já que eu não consigo, eu vou me juntar a ele. Eu não entendo uma pessoa que se converteu e faz isso. Sabe? Eu conheci uma outra pessoa que ela ficou 14 anos sendo traída pelo marido. O marido viciado em cocaína, um alcoólatra. Depois de 14 anos, ele se converteu e eles estão juntos. Eu não estou dizendo, gente, entenda bem, não estou dizendo que a mulher tem que ficar tem que ficar debaixo de uma desgraça dessas aí, não estou dizendo isso. Eu estou contando duas versões de história diferentes. Eu não sei se aquela mulher que largou a igreja para seguir o marido traía, mas se ele traía, ele tinha que largar ele, não a igreja. Eu estou aqui, não sou a favor de divórcio, mas a traição não é de Deus. A traição, ela está quebrando a vontade de Deus para dentro do casal. Mas aquela quis perseverar, ela decidiu perseverar. E eu encontrei eles lá no sertão fazendo missões. Eles estavam liderando um grupo de missões. Hoje eles estão lá com uma igreja lá. Eles são de Santo André de São Paulo. Você está entendendo a diferença? Entenda bem, não estou dizendo que você tem que estar debaixo de uma vida desgraçada por causa de que Deus odeia divórcio. Não é isso. Eu estou dizendo que duas histórias diferentes. Uma mulher, ela não vou acompanhar meu marido, ela largou a vontade dos homens, porque a de Deus está difícil. Eu sei que não é fácil você, dentro de um relacionamento, você fazer a vontade de Deus, quando uma pessoa não é recíproco, quando isso não está em unidade. Eu sei, mas eu quero dizer,
para você que você não pode fazer a vontade dos homens, porque pessoas não fazem a vontade de Deus, porque é mais fácil, mais favorável naquele momento. Às vezes é necessário, gente, a gente fazer coisas que vai doer em nós, coisas que nós vai ter posições a quais talvez para pessoas, porque a linguagem hoje é do amor, que tem que ser tudo do amor, tem que ser tudo assim, não, vamos conversar, deixa, mulher é assim mesmo, homem é assim mesmo, a criança, adolescente é assim mesmo. Querido, isso aí é coisa do capeta. Nós somos seres humanos, nós somos pecadores, mas as coisas não é assim mesmo do jeito que o mundo está falando, não. Nós temos que colocar os valores do reino aonde o mundo está falando que é assim mesmo. E para colocar os valores do reino, nós temos que pegar os valores de Deus, que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei de todos, e vamos colocar esses valores. E esses valores estão na Bíblia, esses valores estão na vontade de Deus. Continuando, e aqui fala de relacionamento também. Você percebe que Jesus, Ele repreende ali na situação Pedro, mas Ele continua com Pedro, caminhando com Pedro. E a igreja precisa aprender uma coisa muito séria, gente. A igreja precisa aprender a se relacionar com os irmãos, com os discípulos. Às vezes por causa de um deslize do irmão, por causa de uma coisinha, já não quer mais trocar ideia, já não quer mais ser amigo, já não quer mais participar da comunhão. Não, por que não? Às vezes tem irmão que é chato. Quem conhece gente chata da igreja? Só que não fala quem é não, porque ele pode estar do seu lado. Quem conhece gente chata? Gente inconveniente. Tem gente que é assim, gente, mas tem que amar ele. Agora não, o cara é inconveniente, já desmaltrata o cara, já desfaz o cara. Gente, relacionamento é de Deus também. A gente pede favor de Deus para se relacionar com nossos irmãos, porque é difícil. Olha aqui, Pedro queria, Jesus, você não vai fazer, nunca o Senhor vai cumprir seu propósito. Você imagina só, irmão, se alguém chegar em você e falar assim, você está com um sonho, você tem um propósito de Deus, e o cara fala para você nunca vai fazer isso. Você imagina a raiva que você fica dele. Você tá brincadeira com a minha cara, rapaz? Vira essa boca para lá, o seu endemoniado. Deus, eu nasci para isso. Aí não quer nem falar com o irmão. Aí eu não vou nem chegar perto daquele irmão, não. Jesus fez diferente. Jesus falou, chamou a atenção dele, mas depois continuou caminhando com ele. É isso, relacionamento. Não dá para ser cristão brigado com o irmão, com raiva do irmão, porque o irmão falou isso, falou aquilo. Não, cara, pede perdão, perdoa ele. Se ele faz, sei lá o que você faz, mas vive comunhão. Xinga ele também, fala para ele, você também não. Igual criança, né? Que é assim, quando parece criança, a pessoa que fica brigando com os irmãos. Ei, você também não vai. E fica pronto, depois troca ideia e caminha. Não dá para não saber se relacionar, porque aí Efésios 6,12 diz que a luta não é contra pessoas, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É isso. Jesus entendeu isso na hora. Falou assim, calma aí, não é Pedro que é Satanás que está falando, não é Pedro. Parte de mim, Satanás, não parte de mim, Pedro. Eu vou fazer a vontade do meu Pai. Seu irmão é chato? Não é ele, são espíritos que estão conduzindo ele para te encher as paciência. Ou em você também que não está tendo paciência com ele, pode ser também, irmão. Mas nós precisamos aprender a se relacionar, amém? Olha outra maluquice que ele viu. Pedro só viu maluquice com Jesus, cara. No monte da transfiguração. Você imagine só, depois disso, dessa conversa, ele falou, vamos para o monte. Aí subiu no monte ele e mais 2 discípulos. E chegando lá, estava João, Tiago e Pedro. Eles estavam ali orando. Daqui a pouco, olhar para Jesus, Jesus brilha. A roupa de Jesus fica branca. Aí quando ele olha assim, tem Elias e Moisés do lado de Jesus. E o rosto de Jesus muda assim,
E os caras ficam doidos e falam: meu Deus, que é isso? E os caras empolgadaço lá, falando: meu Deus, que coisa de louco. Você imagina só, querido. Nós, por muito bem, não vai ficar louco. Você imagina você ver um negócio desse. Aí Pedro falou assim: já sei o que eu vou fazer. Senhor, eu vou fazer uma tenda para cada um, para nós ficar aqui. Mas estava muito bom aquilo, querido. Estava muito gostoso aquilo. Estava muito maravilhoso sentir aquilo, sabe? É igual quando a gente sai do encontro com Deus. Quem vai para o encontro com Deus aqui? E quando estava no último dia não dava vontade de ir embora? Quem foi? Ninguém? Misericórdia. Só eu, só. Só eu, cara. Vou perguntar mais uma vez, fingir que eu não perguntei. Quem foi para o encontro com Deus, gente? E no último de domingo não queria ir embora? Porque estava muito gostoso aquilo, um poder de Deus, exposto à palavra, exposto à glória de Deus, e não dá vontade. Aí vem o pastor e fala: gente, acabou. Gente, vocês vão precisar ir para casa. Aí você já lembra da conta de luz, das coisas que está, de tudo que tem lá, do trabalhar. Às vezes você está trabalhando uma coisa que você não está nem gostando muito. Você já pensa já que você tem que limpar a casa, a irmã tem roupa para lavar, não é assim, irmã? Enquanto com Deus tem muito isso que eu sei. A irmã fica 3 dias fora de casa no final de semana. Aí ela está pensando na roupa que está lá, aquele balde de roupa desse tamanho aqui, ó. Ela fala: meu Deus, segunda-feira tem que trabalhar e tem roupa para lavar. É ruim, né? É assim, a cara suja. Vocês estão correndo, nem lavar a louça, está um feijão lá em cima. Imagina só como que está aquele feijão. Na hora que a minha panela vai sair um monstro de dentro. É assim, enquanto com Deus acontece isso. Teve um dia que eu cheguei no encontro, tinha um cheiro de carniça de casa. Cheio de carniça. Meu Deus, morreu alguém aqui, cara. E nós procurando, não achava, meu. Aquilo era espiritual, Zé. Certeza. Minha esposa não está aqui, mas ela é prova. Cheiro de carniça na casa. Aí, caramba, daqui a pouco passou o cheiro de carniça. Aí eu falei: deve ter certeza que era o demônio querendo colocar peso na gente. Mas, não sei nem por que eu falei isso, até esqueci, calma aí. Até desconjação. Aí você imagina, sei lá, no monte, tendo essa experiência maluca. Aí ele fala: eu não quero nunca sair desse ambiente. Jesus, eu tenho uma ideia. Eu imagino Pedro todo feliz. Eu vou fazer uma tenda para você, Jesus. Uma para Moisés e uma para Elias, para a gente ficar aqui. Não, que não é isso a vontade de Deus, não. Não é isso. Aí ele diz assim: Jesus, ouvindo isso, disse: prostraram, calma aí. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente nos envolveu, e dela saiu uma voz que ouviu isso. Os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou e tocou neles. Levanta-se, não tenha medo. Erguendo-se os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. É uma experiência, gente. A gente vai viver de experiência. Experiência é gostoso, sabe? A experiência é coisa boa. Sair do encontro motivadão, feliz é coisa boa. Sair do culto, sabe, feliz é coisa boa. Mas eu dizer para você, nós não podemos viver de experiência. Nós temos que ter uma vida firmada na palavra de Deus. Eu não tive experiência. Eu não vi Jesus resplandecer. Eu não vi Elias. Eu não vi Moisés. Não vi. Mas a Bíblia está falando, eu creio, e com base nisso, já era. Eu creio que Deus é poderoso para fazer isso. Eu creio. Se eu posso viver, posso, mas eu não vivi. Eu nunca vi uma pessoa ressuscitar na minha frente, mas eu creio que pode ressuscitar, porque o Espírito ressuscitou Jesus, porque Elias ressuscitou homens, porque Lázaro foi ressurreto. Eu creio. E eu conheço a história de muitos homens que viveram isso. Eu creio, porque a palavra diz. Eu não preciso sentir arrepio. Eu não preciso sentir, sabe, um fiozinho na espinha. Isso é emoção, é bom, é legal. Mas a minha fé, ela tem que estar firmada na rocha. Palavra. Não em experiências. Experiências que vão passar, como passou essa. As experiências passam, irmãos. Amém? Lucas 9, 46. Eles começam a discutir para ver quem é o maior entre eles. Quem é o maior? Aí Jesus pega
e fala assim: sabe uma coisa? Eu preciso fazer uma coisa para ensinar eles quem é o maior. Depois, bem depois disso daí, ele pega, ele se unge de uma toalha, ele pega um jarro de água e começa a lavar os pés dos discípulos. Começa a lavar os pés. Chega na vez de Pedro. Pedro fala: Senhor, para com isso, Senhor. Não, você não é escravo. Você não é meu servo. E o Senhor fala de novo: Pedro, você não entende mesmo, cara. Deixa eu falar para você, se eu não fazer isso, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo, Pedro. Aí Pedro é 880, ele fala: então faz o seguinte, Senhor, lava minha cabeça, lava meu corpo todo, Pedro, Senhor. Não, Pedro, não é o corpo, é o pé. Você já está limpo, Pedro. É 880 o homem, não sabe, não faz isso, agora faz. Calma, Pedro. Olha que experiência de o Senhor lavar os seus próprios pés. Aí continuando, Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirar-os como trigo, mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Olha que Pedro diz, cara. E é assim que nós somos, muitas das vezes. Nós se acha o bambambam, se acha o super-homem. Aí apontar o dedo para os outros é uma beleza, mas não olha para o seu próprio umbigo. Apontar o dedo para os outros, se acha o super santo, super saiyajin. Eu falei isso até agora do Dragon Ball Z. Nem nessa. É que santo e saiyajin me deu uma ênfase assim no começo, assim. Aí eu lembrei na hora. É que o Super Saiyajin, gente, é muito forte assim, no desenho animado que tem aí. É um grau de evolução muito alta. E tem gente que é tipo assim mesmo, cheio de poder. O Super Saiyajin também é cheio de poder, assim. Pega até fogo no cabelo dele, assim. Mas aí fala: Senhor, eu nunca vou te abandonar. Amém, querido? Senhor, olha aqui, eu não sou como esses pecadores. Senhor, eu não sou como esses daí do mundo, que entrega a sua vida para a banalidade. Porque eu sou filho de Deus. Até muda a voz para falar. Oh, aleluias. Porque o Senhor me deu uma vida nova. E deu mesmo. E Pedro fala ali: Senhor, eu estou disposto a morrer por você, a ser preso, que seja. Nós estamos juntos. Vamos embora. Isso fala de adoração, irmão. Sabe, muitas das vezes nós cantamos aquilo que nós não vivemos. Muitas vezes nós falamos aquilo que nós não fazemos. Nós chamamos, Senhor. Aquelas músicas, não sei cantar música, sou horrível para lembrar de ritmo. Mas aquelas músicas, sabe aquela música bonita? Eu dou tudo por ti, Senhor. Eu entrego tudo. Não entrega nada, irmão, fala a verdade. Não entrega nada. Ai, Senhor, como eu te amo. Não ama nada, irmão. Primeira dor de cabeça, você esquece de tudo que você falou. Primeira coisa que você caiu, você já quer largar tudo. Primeiro plaquete de dinheiro que você tem oportunidade de ganhar, você larga tudo e vai viver isso. Sabe, a gente precisa reconhecer nossa condição. Aí quer adorar, tipo, eu não estou falando que não pode adorar mais. Não estou falando que as músicas são lindas. Mas nós temos que pensar nessas músicas. Sabe porque eu penso tanto quando eu estou cantando uma música? Eu falo: Senhor, eu não estou vivendo isso, mas me perdoa. Eu não estou assim com esse amor todo não, Senhor. Sabe, aqui eu estou falando que eu entrego tudo, mas sabe ontem, Senhor? Ontem eu não consegui entregar meu tudo. Eu nem orei ontem. Sabe, Senhor, aquele dia, por um deslize meu, eu acabei caindo. A gente tem que ser sincero. Sabe por quê, irmão? Vou te contar uma coisa. Eu não sei o que acontece com você, mas Deus sabe. Os olhos dele estão em todos os lugares. A gente pode até abrir. Eu não estou falando que você não pode cantar, não, irmão. Eu estou falando que você canta, mas você canta com sentimento. Isso tem que ser uma verdade da minha vida. Isso tem que ser uma realidade.
Isso tem que ser a minha vida, Senhor. Eu quero te amar mais. Eu quero viver essa vida de adoração intensa. Porque às vezes nós nos achamos, nós falamos coisas que não vivemos, para parecer que vivemos. Pedro falou: Senhor, eu morro por você, para parecer que ele era fielzão, o mais fiel de todos. E às vezes é assim que nós somos. Em 1 João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Não podemos amar ele só de palavras, de boca. Nós temos que viver isso. Primeira coisa, querido, escuta uma coisa que eu vou falar para você. Viver o amor de Deus é viver fazendo a vontade dele. E a vontade de Deus é que você seja uma pessoa plena, mas também que você leve outras pessoas para viver como você vive. Se nós não vivemos intensamente a obra de Deus, de uma forma do nosso jeito, nós temos um probleminha aí. Tem um probleminha no meio do caminho, querido. Se nós não amamos a igreja ao ponto de servirmos a igreja do Senhor, talvez esse amor não é tão intenso assim. Esse amor é uma mentira. Porque quando a gente ama, a gente serve uma pessoa. Nós precisamos servir a igreja de alguma forma. Alguns mais intensos, outros menos, mas todos nós temos que amar a Deus servindo a igreja, servindo a igreja do Senhor. Porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e chegam num pleno conhecimento da verdade. Então nós precisamos viver isso. Procure fazer algo para Deus dentro da igreja. Ame Ele, mostre. Isso é uma das formas de viver o amor de Deus, o amor para Deus, amém? Jesus diz para Pedro sobre ele negar. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Lucas 22, 34. Já começou aqui, depois daqui Jesus chama os caras para orar. Aí chega na hora de orar ali, os caras vão dormir. Olha só, os discípulos. Ao ponto naquele momento, Jesus já estava aflito, porque haveria a hora dele estava chegando. A hora de Jesus estava chegando. Jesus falou assim: vamos orar comigo. Vamos orar comigo. E quando ele volta lá, os caras já estavam dormindo. Ele fala: meu Deus, Pedro. E ele fala para Pedro: você pode ir, vamos ver aqui onde está. Ele diz assim, ó. Ele levou Pedro, Tiago e João. Mas quando ele volta, ele fala aqui: então voltou os seus discípulos e encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Por que ele não falou com os outros dois? Porque Pedro tinha um trabalhar de Deus na vida de Pedro, querido. Sabe, quando Deus está te chamando muita atenção, se prepara, porque Deus quer fazer algo na sua vida. Se a palavra de Deus está cortando muito aí dentro, se prepara, porque Deus quer fazer algo com você. Deus está cuidando de você do jeitinho dele. Para você ver os caras: não, eu morro por você. Já estava dormindo já na oração. O cara não conseguia nem orar, estava com sono. Ah, Senhor, eu te amo, mas tem uma preguiça de fazer sua obra. Eu te amo, mas tem uma preguiça de ir para a igreja. Eu te amo, mas tem uma preguiça de fazer discipulado. Eu te amo, mas tem nossa, deu uma dor na cabeça agora. Deu uma vontade de ficar em casa e comer uma comidinha gostosa. Deu uma vontade de dormir. Ah, eu estou cansado do trabalho. Não adianta, querido. Sabe que a gente ama tudo isso mesmo? É de se pensar, não é? Continuando, Pedro depois ele vai, na hora que Jesus ele é traído, Judas beijou o rosto de Jesus, chegou um soldado, Pedro estava com uma arma lá na hora, sacou da espada e cortou a orelha de Malco, cortou a orelha do soldado para defender Jesus. Jesus falou assim: meu, você está louco, Pedro, você só faz cagada, meu. Pegou a orelha do cara, colocou na... Sabe por que Jesus fez isso, querido? Para Pedro não morrer. Porque Pedro ia ser preso e ser morto, porque ele não podia usar violência. Jesus ajudou Pedro ali. Falou: Pedro, se eu quisesse, Pedro, meu pai mandava 2 legiões de anjos, 2 legiões, 70 e poucos mil anjos.
e nós vencemos aqui na hora, mas é a vontade de Deus para a perdida dessas. E Pedro lá, o valente. E nessa hora, querido, em Marcos 14, 47, 50, diz assim no finalzinho. Põe aí, só os 50, por favor. Só Marcos 14, 47 e 50. Para a gente ler aqui, olha o que diz. Então um dos que estava por perto puxou a espada e feriu. Não, isso aí não. Então todos o abandonaram e fugiram. Todos, inclusive Pedro. Todos fugiram. Porque o negócio ficou sério, irmão. Chegou a vir a morte de perto. Ele falou: meu, vamos sair fora, vai sobrar para nós também. E aquele que declarou tantas coisas, falou: Senhor, você não vai morrer. Senhor, eu estou com você até o fim. Também foi nessa. Todos eles. E Pedro negou Jesus. Daqui a pouco chegou lá a criada e falou: aqui, ó, ele também é um deles. Não, eu? Da onde que eu sou? Não, sou não, pô, tá louca? Aí veio outra criada e falou assim: aqui, ó, ele fala igual os galileus também, aqui, ó. Eu nunca nem vi falar. Ele fala dessa forma mesmo, querido. É o que ele fala. Então prenderam e levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Olha só, não, falar que não o conheço, não é, eu não estava com ele, não o conheço. E ele continuou. Pouco depois um homem viu e disse: você também é um deles? Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Quer dizer, ele já bateu o olho e viu: esse cara é galileu. Ele dá para ver as pessoas onde que é muitas das vezes, né? Naquele tempo era mais. Você já vê com o cara da roça, você já vê com o cara da cidade, você vê com o cara de quebrada. Você vê, você bate o olho, você já vê. Por mais que seja preconceito isso, mas fala a verdade, mas a gente tem essa mania. Fala: esse cara aí é daquele lugar lá. Esse cara é galileu. Tá com ele também. Ele falou: não, tá louco? Que galileu, mano? Sou galileu não. Aí diz aqui: e o Senhor voltou-se, olhou diretamente para Pedro. Sabe o que eu imaginei aqui? Eu imaginei Jesus olhando para Pedro de longe, e Pedro lá fugindo. E ele lembrou: eu não te falei, Pedro? Com o olhar dele ali nos olhos de Pedro: não falei que você ia me negar, seu covarde? Eu não falei, Pedro, que você não tinha condição, você não ia conseguir vir comigo para a prisão e para a morte, Pedro? Não fala que você não faz, Pedro. E Pedro ficou triste pra caramba. Pedro ficou triste, cara. Pedro, ele acabou com a vida dele. E Jesus foi levado aos sacerdotes. Jesus foi levado ao sinédrio. E estava sozinho. Cadê aquele que o seguia? Cadê aquele que jurou estar com ele até o fim? Jesus foi levado para Pôncio Pilatos, o governador romano. E Pôncio Pilatos falou: tá bom, então, o que esse homem fez? Não, ele está falando que ele é o rei, ele está falando que ele é isso, ele blasfema contra a Deus e contra a lei. Então vamos fazer o seguinte: vamos ver quem a gente vai soltar. Vamos pegar Barrabás, um dos piores ladrões que havia no templo, e vamos ver quem que nós vamos soltar aqui. E Pôncio Pilatos estava dando uma chance para Jesus, nós sabemos disso. Vamos soltar Barrabás ou Jesus? E a multidão grita: Barrabás. Eu imagino Pedro lá no meio, vendo aquilo. Pedro não gritou não, Pedro estava triste, mas Pedro estava acompanhando a multidão gritar Barrabás, e Jesus estava sozinho. Você imagina a dor de Pedro. Pedro chegou ao ponto, querido, de falar: não sirvo mais, eu não sou mais discípulo. Pedro lá no começo, ele largou tudo e foi seguir Jesus para pescar homens. Mas depois disso,
Lá em João 21:3, diz assim: vou pescar, disse Simão Pedro. Ele voltou a pescar. Ele largou tudo para seguir Jesus. E agora na mente dele, a única coisa que restava para ele era voltar a pescar peixes, porque ele não estava se sentindo mais digno de pescar homens, de fazer a vontade de Deus, porque ele negou Jesus. E nesse momento, aonde acontece a coisa mais fascinante, para mim particularmente, Jesus vai ao encontro desses homens. E Pedro está lá no meio do barco. Pedro está despido, a palavra diz. Ele estava peladão, cara. Quem aqui pesca? Quem pesca pelado? Porque, não entendi porque o cara estava pelado lá. Será que ele está com a roupa e não queria molhar? Deve ser, só pode ser. Estava pelado. E daqui a pouco ele ouve uma pessoa lá. Ele, quem é aquele lá? João. Aí aquela pessoa fala: filhos! Olha que lindo. Ah, se fosse a gente, como que ia falar? Seus malditos! Vocês me traíram, né? Não fala a verdade. Vocês merecem morrer. Mas não, Jesus falou assim para eles: filhos, vocês têm aí o que comer? Jesus queria chamar os filhos para perto de novo e sentar à mesa com eles. Relacionamento, mesa. Filhinhos! E ninguém entendeu nada, não sabia quem era muito bem, mas João bateu o olho e falou: Pedrão, olha lá, é Jesus, cara. Jesus já tinha aparecido para ele 2 vezes, essa era a 3ª vez que Jesus aparecia. Pedro já falou: meu Deus, não acredito. Colocou a roupa. Ele estava a mais ou menos 90 metros da praia. Ele pulou e foi nadando. 90 metros, que para mim eu já morria nos primeiros 2. Mas o cara manjava de nadar, e ele nadou. Chegou lá, se assentou com Jesus e começou a conversar com Jesus. E Jesus faz aquelas perguntas emblemáticas: Pedro, você me ama mais que estes? E aqui tem um detalhe nessa pergunta. Ele pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama mais que estes? Pedro fala: te amo, Senhor, claro que eu te amo. Então cuida dos meus cordeirinhos. Na segunda ele pergunta: Pedro, você me ama mais do que estes? Ô louco, deu até eco agora, viu? Uou, você é louco, mano. Pensei que era a voz, Deus falando comigo agora. E ele fala: o Senhor sabe de todas as coisas, é claro que eu amo. Então cuida das minhas ovelhas. E na 3ª vez ele fala: Pedro, você me ama mais do que esse? Pedro já ficou triste, falou: o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Você sabe que eu amo. Então cuida, apacenta as minhas ovelhas. E qual que é o detalhe que tem aqui, querido? Que a primeira vez que Jesus pergunta para Pedro: o Senhor me ama? Pedro, você me ama? Jesus pergunta usando um verbo que no grego é chamado de agapau. E o agapau é um amor que você dá a vida por algo. É o amor que Deus tem por nós. É o amor que Deus dá para nós também, para nós amarmos as pessoas. É o amor que nós temos que ter por Ele. Só que Pedro ele responde com outro verbo, filéu, que é o amor que nós temos uns pelos outros, um amor que é de uma amizade, um amor que é um amor menos intenso. Porque ele está dizendo aí: Senhor, na verdade, Senhor, eu te amo, mas não te amo a ponto de morrer por você. É isso que ele falou. Essa foi a resposta de Pedro com esse verbo: Senhor, eu te amo, eu amo o Senhor, só que não, eu já percebi, Senhor, eu não dou conta de ser preso por você, de morrer por você. Aí Jesus perguntou de novo, e ele respondeu da mesma forma. Jesus perguntou usando o mesmo verbo, agapau. Pedro, agape-me. E ele fala: não, Senhor, fili-me,
E ele, na terceira vez, Jesus pergunta, só que Jesus não pergunta mais com o verbo ágape, ele pergunta com o verbo filho, filéu. E Pedro se entristece, falou: Senhor, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu não te amo com esse amor todo, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, eu não dou conta, então apacenta as minhas ovelhas. E ali, a gente sabe muito bem o motivo que ele fez 3 vezes, foi porque Pedro negou ele 3 vezes. Então ele usou a mesma forma para curar Pedro, porque Pedro já não queria mais ser discípulo, Pedro já não desejava mais, Pedro já não queria mais seguir a Jesus, a ser discípulo de Jesus, porque ele não achava digno. Olha o que diz aqui em Marcos 16, eu estou terminando, tá, gente? Marcos 16, do 1 ao 7, diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra que entra ao sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou e não está aqui. Veja o lugar onde havia posto. Vão e diga aos discípulos, olha aqui, vão e diga aos discípulos dele e a Pedro, que ele está indo diante de vocês para a Galiléia. Lá vocês verão como eles lhe disse. Olha aqui que ele está falando aqui. Fala aos discípulos e a Pedro. Por que essa divisão? Porque Pedro não sentia mais parte dos discípulos. Pedro não sentia mais parte. E às vezes nós sentimos assim, gente. Às vezes nós sentimos igual. Nós não sentimos mais parte da vida com Deus. Mas dizer para você, Deus está atrás de você. Você pode até desistir de Deus, mas Deus não vai desistir de você. Você pode até achar, querido, que você não merece, e você está certo. Mas o que Deus derramou em Jesus, os nossos pecados, nos trouxe a graça de nós termos acesso a Ele, mesmo sem merecer. E ele fala assim, vai fala para Pedro lá, para Pedro. E ele continua ali, sabe, restaurando Pedro. E ele diz assim em 21, 18, 19: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, entenderá as mãos, e outras pessoas vestirá e levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Volta, Pedro, você não teve coragem de morrer por mim, mas dizer para você, você não tem como você controlar isso, porque você vai morrer me glorificando. Pedro, eu estou te restaurando seu ministério. Eu sei que você disse agora que não é possível carregar a cruz, até porque quando eu estava carregando a cruz, outro Simão foi ajudar eu a carregar. Não foi você? Outro Simão, porque você teve medo, porque você não se achou digno, porque você ficou com medo da morte, de apanhar, de ser açoitado. Mas digo para você, eu estou restaurando seu ministério, siga-me. Mas você não terá controle da morte que irá glorificar a Deus. Entenda uma coisa, Pedro, ele foi morto mais ou menos no ano 67 depois de Cristo. Naquele ano aconteceu algo. O imperador Nero botou fogo em Roma. E Nero, ao botar fogo em Roma, ele fala que foi os cristãos, e muitos cristãos morreram. Cristãos, dizem a história, que acabou as tábuas, as madeiras para fazer cruz, porque cristão que não era romano, ele morria na cruz, sofrendo. E Nero começou a fazer cristãos de postes humanos, colocando fogo neles para iluminar as ruas de Roma. E nessa morte morreu os 2 líderes, talvez os mais relevantes da história do cristianismo, Paulo e Pedro.
Só que Paulo tinha um diferencial. Paulo tinha, como o cara vai preso e ele tem uma cela diferente, sabe? Paulo era romano, então Paulo não podia ser morto na cruz. Paulo foi decapitado e morreu instantaneamente. Já Pedro não, Pedro morreu na cruz. Pedro teve morte de cruz e Pedro falou assim: olha aqui, não me mate como Jesus, eu não sou digno, me coloque de ponta cabeça, porque eu não quero morrer como meu mestre. Olha a coragem, cara. Sabe, a cura nos traz coragem, irmão. Quando a gente entende que nós somos em Cristo, nós somos corajosos para enfrentar pecado, nós somos corajosos para enfrentar este mundo, nós somos corajosos de entrar diante de Deus, porque o véu se rasgou, e diante dele vomitar todas as nossas mazelas e falar: Senhor, muda a minha vida, eu não quero mais continuar assim. Nós temos coragem, irmãos, de dizer: Senhor, eu estou disposto a renunciar o que for necessário para viver a tua vontade. Pedro falou, a história diz, né? Pedro morreu de ponta cabeça. E em 2 Pedro 1 ao 14, 2 Pedro 1, 14, 18 diz assim: porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenhei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a respeito do poder da vinda do nosso Senhor Jesus. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu a honra, a glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória que lhe foi dirigida a voz que disse: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Nós vemos e ouvimos a voz vinda dos céus, quando éramos com Ele no Monte Santo. Sabe, Ele está falando assim: eu estou pronto para morrer. É isso que Ele está falando. Agora eu estou pronto de verdade. Jesus me falou que eu vou morrer e eu estou pronto. Só que aqui eu deixei, eu fui testemunho ocular que Jesus fez. E lá no monte, quando eu vi a voz, quando eu vi a transfiguração, quando eu vi Elias, quando eu vi Moisés, uma voz do céu falou para mim, falou para nós: este é meu filho, a qual eu tenho prazer. Sabe, é esse o Jesus que nós servimos, querido. Um Jesus que traz cura. E sabe por que nós somos Pedros? Porque muitas das vezes nós vamos precisar dessa cura de novo. Pedro tinha caminhado com Jesus 3 anos. Pedro confessou fidelidade a Deus, mas em um deslize dele, ele negou o Senhor. Assim como nós fazemos, assim como nós nos fazemos, às vezes, muitas das vezes, e fazemos direto. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, irmão. O Senhor, Ele está aqui, e Ele pergunta para você: você me ama? Você me ama? Como você me ama? Deus quer curar nossas vidas. Deus quer pegar você, sabe? Se você está desistindo do seu casamento, se você está desistindo da obra de Deus, se você está desistindo dos seus filhos, se você está desistindo de alguma coisa, querido, que é a vontade de Deus, hoje o Senhor está dizendo: continua, você é um pescador de homens. Continua, você é meu filho amado. Continua, eu te amo e você me ama. Não desista. Vamos ficar de pé, irmãos. Sabe, nós precisamos entender que esse Senhor, que Jesus, Ele está disposto a olhar para você de braços abertos e te abraçar quantas vezes for necessário. Obrigado. Quantas vezes for necessário, para demonstrar o amor para você. Sabe, eu não sei do que você tem desistido. Eu não sei o que você tem desistido, irmão. Eu não sei quais são as coisas, qual é o sonho que você tinha certeza que era de Deus, assim como Pedro tinha certeza que nunca ia abandoná-lo, que você desistiu. Mas hoje Deus, Ele te chama de novo
vamos, siga-me, eu te curo, vamos seguir intensamente, vamos seguir intensamente, Senhor. Senhor, eu não me vejo digno mais, os meus sonhos morreram, eu não consigo mais me enxergar como uma pessoa de Deus, eu não consigo mais ver a minha família no seu altar, eu não consigo mais ver. Deixa eu falar para você, irmão, é engano de Satanás. Deus, Ele te trouxe até aqui, Ele colocou a sua vida aqui para você ouvir essas verdades, para mostrar que Ele continua com você, Ele não desistiu de você. Ele quer levantar ministros, sacerdotes de casa, de família, quer levantar filhos que vão abençoar seus pais. Ele quer levantar homens e mulheres que desejam seguir a Ele com toda a intensidade possível. Ele quer curar a tua alma, Ele quer mostrar que Ele te ama. E Ele pergunta para você essa noite, nesse dia: tu me amas? Qual é a tua resposta para Ele? Tu me amas? Sabe, feche seus olhos e ouve Deus te falar isso. Ouve o Senhor Jesus olhando para você e falando isso: tu me amas? Sabe, a palavra de Deus está aqui. Não precisa você ouvir a voz de Deus. A mesma palavra que Deus falou com Pedro, ela serve para falar conosco. E Ele pergunta nesse dia, neste momento: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, meus cordeiros, apacenta os seus filhos, apacenta o seu lar, apacenta a tua vida, irmão. Se tu me amas, responda para Ele. Ore ao Senhor. O louvor vai tocar, irmão, mas não cante o louvor nesse momento. Fale com Deus. Dê um momento seu e com o Senhor. Assim como Pedro se sentou com Ele em volta daquele braseiro e dialogando com Ele. Talvez Pedro tinha muitas coisas para falar com o Senhor. Deus tinha muitas coisas para justificar o porquê Ele o negou. Porque nós temos, querido, nós temos muitas coisas para dizer o porquê nós negamos o Senhor. Mas uma coisa só o Senhor queria ouvir dele: Pedro, tu me amas? Você ama o Senhor? Fale com Ele. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor. Uou.